Ó, o bolsonarismo começa a rachar. Os protestos de hoje foram praticamente um ultimato de parte do bolsonarista ao presidente Bolsonaro. Ou ele começa a impor a agenda fascista que ele prometeu e que fez com que esse pessoal fosse tão leal a ele, ou eles vão achar outro fascista de estimação. E já há dois candidatos, Abraham Weintraub e Ernesto Araújo, dois ex-ministros do Bolsonaro. Inclusive, foi bem, lembra da foto? Isso foi bem simbólico. O dia em que o Abraham Weintraub foi demitido e ele abraçou o Bolsonaro, assim, como um amigo, e o Bolsonaro o abraçou com uma cara assim, uma cara de bunda. Desculpa o termo, mas essa era a cara do Bolsonaro abraçando. Por quê? Porque o Bolsonaro já viu ali que tinha um problema. Mas o Bolsonaro não pode falar abertamente, porque muita gente respeita esses dois no bolsonarismo. Qual era o problema? O problema é que eles querem tomar o lugar do Bolsonaro. E ó, o Ernesto Araújo deixou isso claríssimo hoje. Boa parte dos bolsonaristas começaram a chamar o Bolsonaro de frouxo. Eu até falei aqui há algumas semanas, eu venho falando isso. Mas agora começaram com força, porque agora foi o ultimato. Ernesto Araújo fez uma série de tweets, depois eu vou mostrar aqui, ó, em que ele critica o governo Bolsonaro. Ele fala que o governo Bolsonaro se tornou um governo sem alma. Ele praticamente chama o Bolsonaro de frouxo. Fala, ó, Bolsonaro deixou as instituições, deixou o sistema, eles adoram falar contra o sistema. Bolsonaro deixou o sistema tomar conta de tudo do governo, o Bolsonaro não fez nada, o governo virou um governo sem alma. Pô, isso vindo de um ex-ministro, que era o ministro mais querido pelo bolsonarismo, isso tem um peso muito grande. E aí, isso se associa com as falas do Abraham Weintraub, que fala a mesma coisa com outras palavras, sempre. Fala até que o Bolsonaro está colocando vários cavalos de Troia no governo. Ó, boa parte dos rachas internos do bolsonarismo são criados pelo Weintraub e agora pelo Ernesto Araújo, porque até então ele defendia o governo, mas foi descartado e agora ele começa a atacar o governo. Só que tem uma coisa, o Ernesto Araújo muito provavelmente vai depor na CPI da Covid. Então olha só, o problemão que o Bolsonaro está vendo lá na frente, ele está sendo pressionado por gente importante do bolsonarismo, de dentro do bolsonarismo. Eu vou falar disso, eu vou mostrar aqui o post do Ernesto Araújo, o que está acontecendo, que ó, o Bolsonaro não esperava tiros vindo do próprio lado. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? Então se inscreve aqui no Plantão Brasil, curte o vídeo, que aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro. Quando? Todos os dias. Tem gente que assiste o vídeo e já sabia que eu ia falar isso. Eu quero mostrar aqui no canal o vídeo em Garanhuns, que eu falei no vídeo anterior sobre o nosso carro de som de Garanhuns, que virou caso de polícia e tudo mais. Mas rodamos hoje denunciando a censura que a gente foi submetido e denunciando o governo Bolsonaro, denunciando tudo isso. A gente só não pode rodar com a música do Plantão Brasil lá em Garanhuns, porque tá censurado até segunda ordem da justiça, sabia disso? Estamos censurados nesse momento. Quem quiser ajudar com as nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay, Apoia-se e as minhas outras redes sociais, siga lá também. Agora eu vou falar do Ernesto Araújo. Esse vídeo aqui eu mostro no final aqui do vídeo. Ernesto Araújo, eu vou ler o que ele falou, eu mostro aqui, quem quiser pausa. Se você quiser ler você mesmo, você pode pausar, pausa aí, mas eu vou ler aqui, ó. Ao eleger o presidente Bolsonaro em 2018, o povo brasileiro ganhou a chance de transformar o Brasil de uma cleptocracia numa verdadeira democracia. Tá, chegamos a avançar, mas a partir de meados de 2020, a reação do sistema, cavalgando a pandemia, começou a desmantelar essa esperança. Tá. Aí o Ernesto Araújo continua ali. Um governo popular, audaz e visionário foi se transformando numa administração tecnocrática, sem alma nem ideal. É uma linguagem chata que ele usa. Mas enfim, o governo tinha audacioso, não tem mais alma. Penhoraram o coração do povo ao sistema. O projeto de construir uma grande nação minguou no projeto de construir uma base parlamentar. Assisti esse processo com angústia e inconformidade e fiz o que pude, até onde pude, para preservar a visão original, a visão fascista. Vi confiscarem ao presidente seu sonho, anularem suas convicções, abafarem sua chama. E aí ele coloca um parênteses bonitinho aqui no final. Aqui na última linha, abalarem sua chama, tá vendo aqui? Aí ele põe em parênteses, não deixei que abalassem a minha. Aí nesse parênteses ele faz a divisão. Aqui estão os covardes e aqui estão os que não são covardes. Você tá de qual lado? Isso é muito parecido com a linguagem que o Abraham Weintraub usa nos posts dele. Eu até mostrei aqui algumas semanas no canal um post dele que deu muita discussão, que rachou o bolsonarismo, dele falando de cavalo de Troia sobre o ministro
Mário Frias, Fábio, olha, sou ruim de nome, viu? Aí, mas ainda mais bolsonarista, que é o ministro do PSD, ministro das Comunicações. Segundo os bolsonaristas, ele é um cavalo de Troia. Pra você ver como a base tá rachada, até com o ministro que tá lá. Aí, continua o Ernesto Araújo. Leilões, privatizações, reformas tributárias e administrativas, se não for combatida a essência do sistema, estas serão reformas gato-pardo, ou seja, mudanças para que tudo permaneça igual. Nenhuma articulação política vai mudar o Brasil, somente a pressão popular. Aí ele finaliza: hoje o povo brasileiro tem a oportunidade de recuperar sua esperança ao pedir ao presidente Jair Bolsonaro simplesmente que ele volte a ser o presidente eleito em 2018, aquele que prometeu derrotar o sistema, o líder de uma transformação histórica e constitucional, o portador de uma missão. Esse é o desespero dos bolsonaristas. Do bolsonarista que estão com o governo. O Weintraub e o Ernesto Araújo saíram, eles são dois olavistas. Os olavistas que saem do governo Bolsonaro, eles saem e eles começam a articular dentro do bolsonarismo um anti-bolsonarismo. Ao chamar, e o Weintraub falou isso várias vezes, eu até mostrei aqui, bolsonarista, gente com a foto do Bolsonaro no perfil, aqueles que põem bandeirinha dos Estados Unidos, da Polônia, da Hungria, de Israel, do Brasil, esse pessoal, bolsonarista raiz, chamando o Bolsonaro de frouxo. Isso, faz o quê? 2 semanas, 3 que eu fiz esse vídeo? Agora, de novo, o Ernesto Araújo fala, deixaram vender a alma do povo brasileiro, isso tudo. Quer dizer, o Bolsonaro deixou o Centrão tomar conta do governo, deixou o STF fazer o papel do STF, que é cumprir a lei, deixou a lei ser cumprida e tirou os olavistas do poder. Quem foi fascista mesmo, escolheu o lado agora, e aí ele no último tweet dele, ele é claríssimo, ele deixa a manifestação de hoje é a chance que o povo tem, quer dizer, é o ultimato, presidente Bolsonaro. Ou você faz agora o que você prometeu e volta a ser aquele de 2018, aquele que ia, eu lembro que ele pegou um tripé, né? Ele pegou 2 muletas e falou assim, vamos petralhar aqui no Acre, lembra? Ou você volta a ser aquele que exaltava torturador, que fazia um monte de coisa, que falava que ia dar murro na boca de repórter, que empurrava, que metia o dedo na cara da Maria do Rosário, que falava que ia estuprar, não sei o quê. Ou você volta a ser aquele, ou há outra via, há uma segunda via fascista. Segunda via fascista são esses aí, e eles têm apoio amplo e irrestrito do Olavo de Carvalho, que tem, o Olavo de Carvalho tem lá o curso dele e tal, ele tem dezenas de milhares de alunos que são olavistas, que amam o Bolsonaro, mas que se o Olavo de Carvalho fizer assim, eles falam, opa, peraí, não, vamos aqui, tem um fascista melhor aqui, o Bolsonaro se corrompeu. Se eles começam com essa, de que o Bolsonaro tem até boas intenções, mas ele é frouxo. Uma coisa que esses 99% deles são homens. Uma coisa que esses homens têm é a masculinidade frágil. Você começa a chamar alguém de frouxo, você fala, esse aqui não, o cara é frouxo. Tem que ser um cara aqui, o homem mesmo, não sei o que. Aí, olha, tá indo por um caminho bem ruim pro Bolsonaro. E os comentários não são nada bons pro Bolsonaro, porque a maioria estão falando que o Bolsonaro traiu e está se rendendo ao sistema. Eles usam a linguagem sistema porque essa é uma coincidência. O bolsonarismo começou a usar a linguagem da internet, começou a investir pesado nisso em 2013. Naquela época, eles começaram, eu lembro disso, tinha até página Orgulho de Ser Hétero, não sei o quê, que depois foi provado que são todos bolsonaristas, todos do gabinete do ódio. Eles começavam a colocar coisa do Tropa de Elite, filme. Tinha Tropa de Elite 1, 2, tudo mais, e o filme fala muito sobre o sistema, e fala contra as milícias. Inclusive, se você for ver quem é o vilão do filme, é o Bolsonaro. O Bolsonaro tá em desespero, e o cerco tá vindo de onde ele menos esperava. Eu vou mostrar aqui, no próximo vídeo eu mostro o carro de som lá em Minas Gerais, mas eu quero mostrar de novo aqui em Garanhuns, olha só. Nessa data tão simbólica, queremos afirmar que não seremos silenciados. Nosso partido sempre lutou pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras e continuaremos em luta. Ninguém deve ser criminalizado por trabalhar pelo seu pão e por seus direitos. Lutar não é crime. Trabalhar não é crime. Nesse 1º de maio, exigimos vacina para todas as pessoas, auxílio emergencial, combate ao desemprego e fora Bolsonaro. Vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. Tá aqui, corre. Não pode rodar a música fora Bolsonaro, tá?
A gente roda a música Lula lá, que todo mundo conhece, ainda mais na terra do Lula, em toda a periferia lá de... Não é bem periferia, mas em toda a área ali no entorno de Garanhuns. Então vamos lá. Contra o desgoverno, no entorno assim, Garanhuns, Caetés, toda essa área a gente roda. Vamos lá, continuar indo pra cima deles. Quem quiser apoiar embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoie-se e tem as minhas outras redes sociais pra você seguir. Vamos continuar indo pra cima deles que, ó, tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Falou!